Será que uma guerra civil está chegando? Como aconteceu durante a Revolução Francesa? Violência política. O povo se levantou contra os políticos porque eles diziam: vocês são a razão da nossa opressão. São vocês. Estamos sofrendo e vocês estão alheios à nossa situação. Aqui está Trump. É por isso que dizem que ele está agindo como Maria Antonieta na época da Revolução Francesa. Por quanto tempo mais os americanos continuarão a ver esses preços altos da gasolina? Bem, eles não são tão altos assim se você considerar o que deveriam ser para se livrar de uma arma nuclear com o perigo que isso acarreta. Então os preços da gasolina caíram bastante nos últimos 3 ou 4 dias. Eu sei, e é isso que a ABC diz, mas o fato é que, se você olhar para o mercado de ações, tudo está indo muito bem. E o mais importante é garantir que o Irã não tenha arma nuclear, porque se tiver, você quer falar de problemas? Vocês teriam problemas. Portanto, é muito importante que o Irã não tenha uma arma nuclear. E eles concordaram com isso. O Irã concordou com isso e concordou de forma muito enfática. O que vocês acharam dessa declaração do presidente Trump? As pessoas estão sofrendo e ele está falando sobre o mercado de ações e sobre derrubar o Irã na guerra. Deixe-me comparar o que ele disse com o seguinte: se eu fosse para uma criança de 3 anos e dissesse: escute, você sabe que o preço da gasolina está muito alto, o que essa criança de 3 anos me diria? O que isso significa para uma criança de 3 anos? Porque a maioria das crianças de 3 anos não sabem do que estou falando. Como isso se relaciona com elas? Será que é assim que Trump está agindo? Observem com atenção. Assim como foi dito no livro Educação, assim como foi na época da Revolução Francesa, assim será nos últimos dias. Mesmo na América haverá um espírito de agitação, motim e derramamento de sangue, irmãos e irmãs. Sim, porque o povo vai perceber que está sendo tratado como escravo. Destruam a classe média, mantenham-se na oprimida junto com a classe baixa. Somente a elite tirânica permanecerá. E nos é dito na página 276 do livro O Grande Conflito que o poder por trás da Revolução Francesa era o papado. Deixem-me explicar. O papado, e observem atentamente de quem é a guerra que os Estados Unidos estão lutando e quem está sofrendo como resultado das consequências. Entendem? E o que está acontecendo? O que está se formando? Uma guerra civil. Trump e a América de Trump estão lutando a guerra do Vaticano, derrubar a China comunista, ok? Continuemos aqui. Assim como nos foi dito em Manuscript Releases, Índia, China, Rússia, América, milhares de homens e mulheres estão morrendo de fome. Então virá uma guerra civil, e então virá um tempo de angústia como nunca houve, e o fim do tempo de graça ocorrerá. Nós estamos bem aqui, meus amigos. Só vai piorar, e é por isso que devemos começar e continuar implementando as 5 chaves da sobrevivência. As pessoas estão tendo que escolher entre comprar comida e remédios. Elas não podem arcar com os custos. A classe pobre e a classe média. Guerra civil. Certo, a primeira previsão, claro, é que os Estados Unidos usarão tropas terrestres. Porque o uso de tropas terrestres criará um recrutamento nacional obrigatório. E o que um recrutamento nacional obrigatório faz? Cria uma guerra civil, certo? Muitos jovens se recusarão a lutar nesta guerra e isso criará protestos. Então os Estados Unidos não terão escolha a não ser mobilizar a Guarda Nacional. E isso criará a receita para muitos conflitos civis nos Estados Unidos, ok? Pare. Minha família, e em que mês o presidente Trump diz que haverá o alistamento militar obrigatório automático? Que mês, que ano, que mês e que ano? Falem comigo,
Dezembro de 2026 é como se eles soubessem o que está por vir e estivessem apenas preparando o terreno, lançando as bases para o que está por vir. Está bem ali na tela, dezembro de 2026. Vamos continuar. É exatamente isso, amigos, certo? E agora nos dizem que Deus também está reunindo seu exército para lutar na batalha espiritual, não com armas carnais, mas com a palavra de Deus. Chegou a hora, o selamento do povo de Deus começou e o selamento do povo de Deus está quase terminando. Aqui está Trump novamente dizendo que foi contagiado pela dura realidade, pela situação difícil dos americanos, pelo sofrimento. As pessoas não têm dinheiro para comprar comida nem remédios. Vejam o que ele diz sobre os medicamentos e assistência médica e as creches. Observem com atenção. E eu disse a eles, eu disse a Russell, não mandem dinheiro para creches, porque os Estados Unidos não podem arcar com as despesas de creche. Isso tem que ser decidido por cada estado, não podemos cuidar da creche, somos um país grande, temos 50 estados, temos todas essas outras pessoas, estamos travando guerras, não podemos cuidar da creche. Vocês têm que deixar que o estado cuide das creches, e eles também deveriam pagar por isso, eles deveriam pagar, eles precisam aumentar seus impostos, devem arcar com os custos disso. Poderíamos reduzir um pouco os nossos impostos para compensar, mas não temos condições de arcar com creches, medicamentos e assistência médica e todas essas despesas individuais. Eles podem fazer isso em nível estadual, vocês não podem fazer isso em âmbito federal. Temos que cuidar de uma coisa, proteção militar, temos que proteger o país, mas todas essas pequenas coisas, todos esses pequenos golpes que aconteceram, vocês só precisam deixar que os estados cuidem deles, Russell. E você tem que fazer isso. Amados, o que vocês acharam dessa afirmação? Agora, vocês sabem como fazemos as coisas por aqui, que não apoiamos o perismalismo governamental, não apoiamos isso. Acreditamos em ser independentes, em depender de Cristo. Fazemos a nossa parte e Deus operará milagres. Mas vocês percebem quais são as prioridades aqui? Quais são as prioridades aqui? Uma coisa é se houvesse um exército permanente na fronteira da Califórnia, lá embaixo, perto do Texas, ali perto de Nova York, lá em cima, perto de Dakota do Norte, ou perto de Seattle, Washington. É uma ou duas aqui perto da Flórida. Uma coisa é se houvesse um exército prestes a atacar, mas aí podemos dizer, vamos defender nossa casa porque temos esposas, filhos para cuidar e idosos. Isso seria perfeitamente compreensível. Mesmo assim, eu me inscreveria para ser um médico missionário, amém? Objetor de consciência, amém? Mas isso será compreensível. Mas estamos falando de combater a guerra do Vaticano contra aqueles que estão no exterior. E essa é a prioridade. Aumentar os impostos? Quem paga a maior parte deles? Quem? Não são os tirânicos ricos, é a classe média que paga a maior parte dos impostos. E segundo a pesquisa, é a classe média que não tem condições de comprar comida e remédios. Isso faz sentido? Haverá uma guerra civil. As sementes estão sendo semeadas. Permitam-me continuar aqui. Escutem novamente a síndrome do desapego. E isto é ótimo. Esta é uma vista das colunas, tal como serão construídas. Elas serão esculpidas à mão e são lindas. De primeira linha, serão de estilo coríntio, considerado o mais belo de todos, ok? Vista do local a partir do norte, isso se vocês conseguirem enxergar, combina com a Casa Branca, é quase um gêmeo da Casa Branca, é algo que queríamos fazer em homenagem à Casa Branca. E isso se encaixa perfeitamente, deixem-me ver mais uma dessas. Aqui está mais uma, com licença. Achei melhor fazer isso agora, porque é mais fácil. Estou tão ocupado que não tenho tempo para fazer isso, mas estou lutando em guerras e outras coisas. Mas isso é muito importante, porque ficará conosco por muito tempo, e creio que será a maior lição moral de todo o mundo. Esse é o nível mais alto. Vocês todos conseguiram assistir, amigos?
Com licença, não me interrompam. Permitam-me mostrar o meu salão de baile, pois estou mais preocupado com edifícios e legado. Essa é a minha prioridade, gastar dinheiro para comprar coisas que vão queimar, certo? Inferno de fogo, queime essas coisas. Essa é a minha prioridade, esse é o meu legado. A minha estátua, certo? Minha estátua, meu arco, certo? Meu arco de entrada, essa é a prioridade. E então o homem disse, não me perturbe, com licença, preciso fazer isso agora, porque estou muito preocupado fazendo o quê? Lutando em guerras. Então isso é mais importante, lutar em guerras, essa é a prioridade. Estou dizendo para não nos concentrarmos em defender a América. Não é isso que estou dizendo, mas lutar em guerras não poderia ser prioridade. Eu quero que todos vocês deem mais uma olhada nesse evento atual. Qual vocês acham que será o resultado final de 1/3 dos americanos não conseguirem comida e remédios? Agora eles têm que fazer uma escolha, adiar eventos importantes para poder comprar comida ou pagar as contas de luz. Não pagar as contas de luz para cuidar da saúde. Vamos lá, o que eles estão preparando para os americanos receberem em breve? Falem comigo. Qual é o objetivo final? E o que eles estão preparando para os americanos receberem em breve? E como resultado, subjugá-los à escravidão e opressão financeira é importante para atingir esse objetivo final. Qual é o objetivo final? Porque tem que ser a marca da besta, ok? Próxima pergunta. Vocês se lembram de alguma pessoa nos tempos bíblicos que vendeu sua salvação, que abriu mão de suas liberdades? Alguém por desespero. Estava desesperado por comida, desesperado porque não conseguia ganhar a vida. Quem vem à sua mente? É claro, estamos falando de Esaú. Esaú vendeu seu direito de primogenitura porque estava desesperado por comida. Ele disse a Jacó, estou com fome e estou quase desmaiando, certo? Esse é um. Alguém se lembra de outra cena na Bíblia em que as pessoas venderam sua salvação, venderam seus corpos apenas para conseguir comida? Um tempo de desespero. O tempo de José e Faraó em Gênesis capítulo 47, as pessoas venderam seus corpos ao governo para conseguir comida e ir embora. Isso vai acontecer novamente? Sim. Qual profecia dos últimos dias nos fala sobre isso? Babilônia, que é o papado, os mercadores tiranos? Sim. A Babilônia? Sim. Sim, e até mesmo a América escravizará os corpos dos homens no contexto de comida e mercadoria. Qual profecia é esta? Escravizar as pessoas, sim, seus corpos no contexto de comida e mercadoria? Está na tela, meus amigos. Aí está, capítulo 18 de Apocalipse. Escravizar os corpos e as almas dos homens no contexto de comida, azeite, mercadorias, trigo e farinha. Estamos vivendo nesse tempo 1/3. E no capítulo 13 de Apocalipse, verso 15 a 17, vocês não poderão comprar nem vender, exceto aquele que receberá a marca da besta. 1/3 dos americanos não conseguem comprar comida e remédios. Este é o fundamento que está sendo lançado para que eles recebam a marca da besta. Porque agora eles têm que dizer que, para sobrevivermos, faremos tudo o que o governo mandar. E por trás do governo está o papado e os protestantes apóstatas. Faremos tudo o que o Estado e a Igreja disserem para conseguir nosso sustento. Perguntas e respostas. Qual pessoa exemplar enfrentou uma situação tão desesperadora e ainda assim a superou? E porque ele superou, nós podemos superar. Digam-me o nome dessa pessoa na Bíblia. Porque esta é a parte encorajadora. Então, enquanto americanos estão aqui, estamos dizendo, não vendam sua liberdade de consciência, não vendam seus corpos e mentes. Não se tornem escravos da Babilônia. Não façam isso. E vocês podem superar, porque essa pessoa exemplar superou. Estamos falando de Jesus Cristo. Alguma passagem bíblica? Carol, Mateus capítulo 4. Obrigado, Carol. Versículo 1 ao verso 11. Por quantos dias Cristo jejuou e orou? 40.
Alguns de vocês não conseguem jejuar nem por um dia, nem por uma semana, e mesmo que vocês jejuassem por 4 dias e 4 noites, isso não se compararia ao que Cristo passou. Seu jejum não foi por si mesmo, mas pelo mundo inteiro, pelo fardo do mundo, sim, do princípio ao fim. O peso estava sobre seus ombros, sim, e o que Satanás lhe disse naquele momento de fome e desespero? Aquelas 3 tentações, sendo a primeira sobre comida, a última sobre o que? A adoração. Mateus 4, versículo 1 ao verso 11. Cristo venceu? Sim. Podemos vencer? Sim. E o que Cristo disse? Está escrito. É assim que venceremos. Está escrito. Na tela, pregador. É assim que venceremos. Esse é o seu texto, capítulo 47 de Gênesis. Vamos lá, vamos ao capítulo 41 de Gênesis, que precede o capítulo 47, quando as pessoas vendem seus corpos ao governo para obter comida. No capítulo 41 menciona-se que era o vento leste. Era o vento leste que destruiria os alimentos e traria uma fome severa. O vento leste faria isso, ok? Aqueles que estão comigo, quando vocês ouvem falar do vento leste, que mensagem vem do leste? Isso se deve agora à América, Jamaica, Canadá, Reino Unido, Oriente Médio, Ásia e em todo o mundo, a América do Sul. Vamos lá, falem comigo. Falem comigo. Que mensagem vem do leste? É agora, porque a fome está na terra, o vento leste está na terra. Então, enquanto esse é o vento atual, qual é a mensagem que vem do vento leste? É a mensagem seladora de Apocalipse 7, versículos 1 a 3, porque as pessoas estão se concentrando mais na comida literal. Mas e se você morrer com toda a comida do mundo, você morrerá perdido. Então a prioridade nunca é a comida. A prioridade nunca é a comida literal, a prioridade é o alimento espiritual. É por isso que Cristo disse em Mateus 4, 1 a 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Embora a comida seja importante, ela não é prioridade, mas é o alimento espiritual. E se o alimento espiritual não for importante, quero viver pela palavra de Deus, mesmo que eu tenha que fazer um sacrifício jejuando e orando, abrindo mão da comida, quero ter certeza de que estou na vontade de Deus e serei salvo e selado. Se essa não for a prioridade, você receberá a marca da besta. Se você priorizar a comida literal, ok? Muito bem, essa é a prioridade, a mensagem do selamento. Observem com atenção, capítulo 7 de Apocalipse. Onde está? Aqui está a mensagem do selamento que vem do Oriente, no livro Ministério de Cura, página 183. Acabamos de ler nos relatórios que as pessoas estão fazendo sacrifícios. 1/3 delas está pagando suas contas de luz, água, aluguel, hipoteca ou assistência médica. As pessoas estão pegando dinheiro emprestado do que chamam de Lending Tree. É uma instituição que concede empréstimos e o relatório mostra que 1/3 dos americanos está recorrendo ao Lending Tree. Acredito que seja esse o nome, para pegar dinheiro emprestado para pagar assistência médica. Então, muito em breve, as pessoas ficarão desempregadas e sem teto. Desemprego, falta de moradia, fome. Que combinação! Que combinação! Que mistura! Na página 183 do livro Ministério de Cura diz o seguinte: como vamos resolver o desemprego? Como vamos responder o problema dos sem-teto? Ela diz que até mesmo educadores estadistas, homens que entendem o que está acontecendo, os problemas, aqueles que detêm as rédeas do governo são incapazes de resolver o problema da pobreza, incapazes de resolver o problema do parasitismo, incapazes de resolver o problema do aumento da criminalidade, porque as pessoas estão desesperadas. Eles estão lutando em vão para colocar as operações comerciais em uma base mais segura. Qual é a solução? Próximo parágrafo. As 5 chaves da sobrevivência. A primeira chave é a conversão, essa é a prioridade. Segunda chave é a vida no campo. A terceira chave é ter comida, água e recursos em sua propriedade. É isso.
A quarta chave, evangelismo. A quinta chave, ajudar os menos afortunados. A troca, o sistema de troca, é agora. É agora. Escutem-me. Porque estamos vivendo em um tempo em que Lucas 21, verso 25 diz: angústia das nações em perplexidade, o mar e os rios rugem, e o coração dos homens desfalecem de medo pelo que está por vir. Um terço, estamos vivendo nas cenas finais. O Lar Adventista, página 141. Preparem-se, permaneçam preparados. Sim, preparem os outros antes que seja tarde demais. Se você brincar, se você não planejar, você está planejando fracassar. Simplesmente faça. Armazenem, estoquem. Preparem-se espiritualmente, financeiramente. O pouco que você tem, armazene. Ajude os outros. Se você não planejar, você está planejando fracassar. Deixo isso aqui, amigos, porque Deus não conhece o fracasso. Isaías 42, verso 1 a 4. Ele não conhece o fracasso. Se você simplesmente fizer a sua parte pela graça de Deus, Ele operará milagres sobre milagres em sua vida.